Revelações divinas. A incrível jornada transformadora do apóstolo Felipe no deserto sagrado. No terceiro ano de Joaquim, enquanto a cidade de Jerusalém pulsava com os ecos da nova fé em Cristo, Felipe, um dos diáconos escolhidos, caminhava sob a direção do Espírito Santo. Era aproximadamente 40 depois de Cristo, e a cidade estava mergulhada em fervor espiritual. Com um coração cheio de fé e uma vida dedicada ao serviço da aliança, Felipe tinha sido testemunha dos milagres que acompanhavam a pregação do Evangelho. Ele havia visto o Espírito ser derramado sobre os crentes no dia de Pentecostes. A chama da missão ardia intensamente em seu interior. Certa manhã, quando meditava sobre a grandeza de Deus e o propósito de sua vida, uma voz clara ecoou em seu espírito. Vai, por um caminho desértico que vai de Jerusalém a Gaza. O deserto era um lugar temido, um espaço de teste e preparação. Mas a obediência a essa voz divina sobrepujou qualquer receio em seu coração. Determinadamente, Felipe aventurou-se pela paisagem árida do deserto, enfrentando o calor escaldante e a poeira incessante. E foi então que seu olhar se fixou em uma carruagem majestosa, avançando lentamente em direção ao horizonte. Dentro dela, um eunuco etíope, um homem de grande influência sob a rainha Candace, lia em voz alta. Era a passagem de Isaías 53, uma profecia que falava do servo sofredor, e o eunuco lutava para entender seu significado profundo. Naquele momento, o coração de Felipe pulsou com a urgência de uma missão divina. Então, novamente, o Espírito Santo falou a Felipe, incitando-o a se aproximar da carruagem. Com coragem, ele correu até ela, superando as barreiras culturais que poderiam separá-los. «Entendes o que lês?» pergunta Felipe, fazendo o eunuco erguer o olhar, surpreso pela intervenção. «Como posso entender se ninguém me explica?» respondeu o eunuco, seus olhos brilhando com sede espiritual. Com fervor, Felipe se assentou ao lado dele, revelando a profundidade da mensagem redentora de Cristo, elucidando como Jesus cumpriu aquelas promessas, e que por meio dele todos podem encontrar a vida eterna. Enquanto as palavras de Felipe fluíam como águas vivas, a compreensão espiritual do eunuco floresceu, e o deserto ao redor parecia ganhar vida. O eunuco, agora preenchido com a luz da revelação, avistou um corpo d'água próximo e exclamou cheio de alegria: «Aqui há água, o que me impede de ser batizado?» Era um convite à nova vida, um ritual de inclusão na aliança de Deus. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé. Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Com um gesto de fé, Felipe mergulhou o eunuco nas águas, simbolizando não apenas um batismo, mas a transformação que havia ocorrido em seu coração. Contudo, enquanto subiam das águas, Felipe desapareceu, guiado pelo Espírito para o seu próximo chamado. O mistério pairava no ar. Como seria a vida do eunuco após suas águas de renascimento? Que plano Deus ainda reservava para Felipe? A narrativa divina continuava, deixando todos ávidos pela revelação dos propósitos de Deus em suas vidas. E ao ser batizado, o eunuco emergiu das águas, suas vestes encharcadas, mas o coração pleno de alegria. A transformação que acontecera nele era mais do que um rito. Era uma nova criação, como está escrito em 2 Coríntios 5:17.
Assim que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele sabia que estava agora inserido em algo muito maior do que si mesmo, um plano divino que superaria fronteiras e levaria a luz do Evangelho até sua terra natal. Contudo, o que lhe aguardava? Com um sentimento de reverência, ele observou o local onde Felipe havia estado. Estava sozinho, mas seu espírito pulsava com o calor da nova fé. Exultante, decidiu continuar sua viagem de volta ao seu país, levando consigo a mensagem da salvação. As palavras que Felipe proferira ecoavam em sua mente, e ele não poderia esperar para compartilhar a boa nova com seus compatriotas. Simultaneamente, em uma localidade distante, Felipe, transportado pelo Espírito, apareceu em Azoto. O sol brilhou sobre ele e sua nova missão. Assim que seus pés tocaram aquele solo, a tarefa que o aguardava começou a se desenrolar diante dele. Ele não hesitou. Começou a pregar nas sinagogas, anunciando a Cristo e maravilhando os ouvintes com a mensagem do Evangelho. Seus testemunhos eram como brasas acesas, espalhando chamas de fé entre os que estavam dispostos a escutar. Os dias se passaram, e à medida que a fama de Felipe se espalhava, ele não se deixava envolver pela popularidade. Egoísmo nunca poderia habitar seu coração, pois seu único objetivo era glorificar aquele que o chamara das trevas para a luz, conforme 1 Pedro 2:9. Ele via cada cidade como um novo campo missionário e cada coração como uma alma a ser tocada pela verdade de Cristo. Enquanto ele viajava e pregava, um dilema pairava no espírito de Felipe. Ele se lembrava da conversa com o eunuco e das profecias que requeriam o cumprimento do Messias. O que acontece agora com a mensagem que o eunuco levará à Etiópia? Pensava. Seria uma obra sem precedentes, um pulsar do divino em terras distantes. Certa noite, enquanto orava, Felipe ouviu uma voz suave e poderosa. Felipe, há muitos corações que anseiam por conhecer o Verbo vivo. Levanta-te e vai para a estrada que desce de Jerusalém a Gaza novamente. O coração de Felipe disparou. Deus estava intercedendo de maneira sublime, e a ideia de reencontrar o caminho desértico acendeu uma centelha de expectativa em seu interior. No deserto, a presença de Deus pode se manifestar como nunca antes. A transformação estava prestes a ser renovada. Com disposição renovada, ele não hesitou, e ao pé da estrada, sua coragem e fé firme testificavam que Deus tinha um plano maior em ação. Era como se o vento do Espírito o empurrasse adiante, levando-o a um novo destino, uma nova revelação. Se a presença de Deus nele abençoara a vida do eunuco, o que ele poderia estar prestes a realizar na vida de outros? Ao se preparar para seguir, uma visão notou na areia quente do deserto. Poderia ser mais alguém a clamar por respostas, por salvação? Assim que Felipe começou sua jornada, ele sentiu que o deserto ainda guardava segredos profundos, mistérios que revelariam a soberania de Deus de maneiras que ainda não poderia compreender. E assim, sob a luz da manhã que se aproximava, Felipe partiu, sem saber que sua vida, mais uma vez, se entrelaçaria com o plano soberano de Deus. O eco suave de uma verdade divina ressoava em seu espírito. As promessas de Deus se cumprirão de geração em geração. Que novos testemunhos aguardavam por ele naquelas areias? O deserto, apenas uma causa entre muitas cura e convocação, se preparava para um novo capítulo glorioso da obra de Deus. Felipe avançou pela estrada desértica, seu coração pulsando de expectativa e fé, como se cada passo que ele desse fosse guiado por uma mão invisível. O calor intenso do sol refletia seu fervor intrínseco e, enquanto caminhava, ele começou a orar, pedindo almejadamente por direções da parte de Deus. Ele estava plenamente ciente de que, embora o deserto parecesse árido e hostil, o Senhor já havia preparado um encontro divino a ser revelado.
Enquanto Felipe se aproximava de um ponto onde a estrada se tornava mais estreita e solitária, ele avistou à distância uma carruagem resplandecente, puxada por robustos cavalos. O som dos cascos, batendo na terra seca, ecoou em meio ao silêncio do deserto. Ele sentiu uma urgência no seu espírito e discerniu que esta poderia ser a oportunidade a qual Deus o havia levado até ali. Um denso manto de expectativa envolveu Felipe, pois ele sabia que a soberania de Deus sempre trazia consigo uma oportunidade de proclamação. A carruagem tinha um nobre aspecto, e estavam dentro dela um homem etíope, o mesmo que antes Felipe havia testemunhado no caminho. O eunuco, em sua busca por compreensão, estava com os olhos fixos em um rolo das Escrituras, em Isaías, sem entender as palavras que lera. O Espírito disse a Felipe: aproxima-te dessa carruagem. Movido pela convicção da ordem divina, Felipe correu para ao lado dela. Entendes o que leis? Perguntou Felipe com um tom de voz que transbordava compaixão e diligência. O etíope ergueu os olhos surpresos e respondeu: como poderei se ninguém me ensinar? A sinceridade em suas palavras fez com que o coração de Felipe se aquecesse ainda mais. Ele não hesitou e subiu na carruagem. Conforme o eunuco lhe mostrava as passagens que lutava para compreender, Felipe percebeu a profundidade e a beleza das profecias acerca do Messias que ali estavam. Era um momento sublime, repleto de revelações. Um homem à procura de entendimento e um mensageiro divino enviado para iluminar sua mente e aquecer seu coração. Ele começou a expor as Escrituras, partindo de Isaías e revelando como aquelas profecias se cumpriam em Cristo, o servo sofredor que daria a vida em favor da humanidade. A conversa fluiu como água viva. A mensagem do Evangelho foi como um sol que rompeu as trevas do entendimento do eunuco. O que antes era um enigma, agora se tornava claro, e a cada palavra que Felipe proferia, o eunuco era envolvido por um brilho renovador. Ele sentiu em seu interior um chamado irresistível. A verdade do Evangelho o abraçava como um manto. Ao passarem por um corpo d'água, o eunuco olhou ansiosamente. Aqui está a água, que impede que eu seja batizado. Felipe homenageou a dúvida do etíope. E como João 3,16 diz, a fé não tem barreiras quando o coração está pronto. Eles desceram até a água e, em breve, a cena se tornou sagrada. No momento em que a imersão aconteceu, o céu pareceu abrir-se, como se os anjos celebrassem a vívida transformação no coração daquele homem. Mas enquanto o eunuco emergia das águas, uma nuvem de incerteza pairava sobre Felipe. Ele estava ciente de que o mundo ainda estava cheio de trevas que necessitavam de luz. Cada nova conversão significava o crescimento da luta contra a incredulidade, e a obra de Deus continuava além do horizonte. Com o eunuco agora seguindo seu caminho, transbordando de alegria, Felipe não pôde deixar de refletir sobre o que ainda estava por vir. Qual seria o próximo passo que Deus tinha para ele? Qual seria a próxima cidade a receber a mensagem do Evangelho? Enquanto se afastava, uma nova urgência surgia em seu coração. A sabedoria de Deus sempre trazia consigo uma nova revelação, e ele estava determinado a andar naquela luz. E assim, enquanto Felipe se preparava para continuar sua jornada, a voz do Senhor mais uma vez sussurrou ao seu coração: Felipe, ainda há muito a ser descoberto. A obra do Senhor se estende além do que os olhos podem ver e as mentes podem entender. A tua missão não chega ao fim aqui. O deserto estava preparado para se tornar um campo fértil de sementes divinas, e novas revelações aguardavam por ele, permitindo que a glória de Deus se manifestasse com poder maior. Um grande mistério ainda se desenrolava no coração de Deus. O que mais estaria ele prestes a revelar na trajetória da fé de Felipe, enquanto os ecos do Evangelho começavam a ecoar por toda a terra? A jornada de Felipe prosseguiu.
enquanto ele se afastava do corpo d'água que agora refletia a luz brilhante do sol. O coração pulsava em uníssono com o ritmo da soberania de Deus. E ele sentia a presença do Espírito Santo como uma sombra gentil a guiá-lo. As estradas desertas eram testemunhas de sua unção e determinação, mas os pensamentos acerca da missão que ainda estava por vir o acompanhavam como uma melodia persistente. Em sua caminhada, uma nuvem pairava no céu, obscurecendo temporariamente o ardente sol. Foi então que a voz do Senhor se fez ouvir novamente, clara e penetrante. Levanta o olhar, Felipe, pois há ainda muitos para alcançar nesta terra. A cada palavra, Felipe sentia seu espírito se incendiar com propósito renovado e, em obediência, dirigiu seus passos em direção ao caminho que se desdobrava à sua frente. Logo encontrou uma vila, cujas portas eram adornadas com ornamentos únicos e colunas de pedra que pareciam erguer-se em adoração. Ao entrar, ele avistou um grupo de pessoas reunidas, com semblantes preocupados e ouvidos atentos. Era uma assembleia de adoradores, porém o que se ouvia era apenas murmúrios de desespero. Como pode isso ser? Felipe questionou a si mesmo enquanto se aproximava. Um homem, de semblante cansado e olhos aflitos, avistou Felipe e trouxe à tona a expectativa do povo. "Irmão, você é um homem de Deus?" implorou o homem. "Estamos prontos para ouvir o que o Senhor tem a dizer, pois estamos confusos diante da opressão que nos cerca." Felipe prontamente discerniu a necessidade espiritual daquelas almas. Então, erguendo sua voz, começou a pregar sobre o amor de Deus e a esperança que se encontra em Cristo Jesus. Ele compartilhou as verdades do Evangelho, e enquanto falava, as correntes que prendiam os corações daquela multidão começaram a se romper. Ele falou sobre a luz que brilha nas trevas e como o sacrifício de Jesus traz libertação para todos que creem. A cada instância, a luz parecia penetrar as sombras que envolviam aquele lugar. As lágrimas brotavam nos olhos de alguns, enquanto outros começaram a levantar as mãos em adoração, reconhecendo a presença de Deus. Então, um clamor surgiu em meio ao povo. "O que devemos fazer?" E Felipe, moldado pela sabedoria do Espírito, respondeu: "Arrependei-vos e seja cada um de vós batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados." Ao fim da reunião, muitos corações foram transformados e vários foram para as águas, como o eunuco antes, buscando um renascimento espiritual. Felipe observou com alegria e esperança, sabendo que a obra de Deus não se limitava a um ato, mas se estendia como as ondas do mar, tocando vidas e nações. Porém, enquanto ele compartilhava os momentos de celebração, uma sombra de incerteza se projetou sobre sua alma. Era uma visão súbita, integrando a paisagem do futuro. Felipe teve um vislumbre de alguém, uma figura que caminhava em direção a ele. A expressão era penosa, carregando a opressão de um povo que ansiava libertação. Seu ressentimento era palpável, e o apóstolo percebeu que o chamado dele e de sua mensagem ainda não havia terminado. "Felipe, não temas o que vem pela frente. O Senhor levantará uma nova oportunidade de testemunhar a sua glória", ecoou uma voz no íntimo do seu ser. Com temor e reverência, Felipe preparou-se para dar um passo adiante, consciente de que a grande comissão ainda exigia mais de seu fervor e coragem. E assim, o desapego trouxe uma nova compreensão a Felipe. Ele olhou para a estrada diante de si, com a certeza de que o plano soberano de Deus se desdobraria de maneiras que ele ainda não poderia imaginar. O que mais o Senhor tinha reservado para ele na sua jornada? O futuro estava envolto em mistério, mas permeado pela segurança da presença divina e de revelações que se aproximavam como ondas em um mar revolto, prestes a descobrir novas profundezas da graça de Deus.
Enquanto a luz do dia começava a se apagar, Felipe se preparava para deixar a vila, seus passos firmes e intentos. Ouvindo o murmúrio contínuo da multidão que ainda louvava e glorificava a Deus, ele sentia a presença do Espírito Santo como uma chama ardente que o impulsionava a seguir em frente. No entanto, o peso da visão que houvera tido ainda pairava sobre ele, como uma nuvem não dissipável. À medida que avançava, o vento começou a soprar com mais força, trazendo consigo um cheiro distante de fumaça e lamento. A inquietação crescia em seu coração, e ele não pôde evitar que sua mente refletisse sobre a figura que prometia libertação. Quem era aquela pessoa que se aproximava dele em sua visão? O caminho à sua frente se tornava uma trilha nebulosa, mas a voz do Senhor continuava a ecoar em seu espírito. Felipe, ouça com atenção, pois estão por vir dias difíceis, mas também tempos de grande colheita. Quanto mais ele caminhava, mais os sons do desespero se intensificavam. Logo, ele encontrou um grupo de pessoas sentadas em um campo ressequido, seus rostos marcados pela dor e pela fome. "O que aconteceu com vocês?" perguntou Felipe, sua voz cheia de compaixão. Um homem idoso, cuja barba era tão grisalha quanto o próprio solo, se ergueu com dificuldade e respondeu: "Nós fomos atacados por aqueles que desejam nos calar. Nossa terra foi tomada, nossos filhos levados, e a esperança nos abandonou. Acreditávamos que éramos esquecidos por Deus." Felipe, ouvindo aquelas palavras, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele se lembrou das palavras do profeta Isaías, que afirmava que o Senhor não esquece dos seus e que, no meio da opressão, ele se levanta para salvar. "Deixe que eu lhes diga, o Senhor não os esqueceu. Ele está enviando um mensageiro para trazer a liberdade que vocês anseiam." As palavras de Felipe ressoaram entre o grupo, e uma chama de esperança começou a brilhar em seus olhos apagados. Ele não hesitou, e com fervor começou a compartilhar a mensagem do Evangelho, admirando-se da forma como o Espírito Santo preparava o coração de cada um para ouvir as boas novas. "O que eu lhes falo não é uma simples história, mas a verdade de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, se entregou por vocês. Ele tomou sobre si a opressão que vocês carregam, e por suas feridas vocês podem ser curados e libertos." As palavras ferviam como fogo, e as expressões de ressentimento lentamente se transformavam em expectativa. Enquanto gente se reunia para ouvir Felipe, a atmosfera mudava, e a presença de Deus se fazia palpável. O homem idoso, o porta-voz do sofrimento do grupo, levantou suas mãos e, com lágrimas nos olhos, clamou: "Queremos que este Jesus transforme nossas vidas e nosso povo." Felipe, vendo o clamor e a fé que começava a brotar, sabia que não eram apenas palavras ao vento. A promessa de Deus estava se desenrolando diante dele, como as páginas da história redentora sendo reveladas. "Irmãos, preparem-se. O Senhor lhes concederá um novo vale de bênçãos, e hoje é o início da sua nova vida." Mas não havia como evitar. A batalha escalava à medida que a energia espiritual crescia. Uma voz poderosa e sombria poderia ser ouvida vindo de longe, como um lamento prova de que as forças opressoras não se entregariam facilmente. Enquanto o céu escurecia, Felipe percebeu que a luta por essas almas era também uma luta espiritual não visível. "Felipe!" Uma voz interior sussurrou mais uma vez, intensa e clara. "A batalha que se aproxima não é apenas contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Prepare-se, pois o Senhor é a sua força." Ele sentiu a urgência da missão em seu ser e, ao olhar ao redor, viu os rostos esperançosos, prontos para receber a promessa da libertação. E assim, uma nova revelação foi posta à frente de Felipe como um novo capítulo na história de sua jornada. O que mais Deus irá revelar em meio a esta escuridão? A liberdade está à porta, mas o preço a ser pago será alto.
Enquanto a escuridão da noite se aproximava, a tensão no ar se tornava palpável. Felipe, concentrado, sentia que um confronto se anunciava. A excitação das almas diante dele, que agora aguardavam em expectativa, misturava-se com uma inquietação profunda no seu espírito. Em seu íntimo, ele sabia que a transformação que desejavam não viria sem um preço, e a guerra espiritual rugia ao seu redor. Então estamos prontos para clamar ao Senhor, disse Felipe, firmando-se diante da multidão. Rendei-vos a Ele, e Ele transformará suas vidas. Este é o tempo de manifestar a fé que em seus corações é depositada. O grupo, inicialmente vacilante, começou a se unir em oração, cada um levantando suas vozes em clamor, um som misto de dor e esperança. Os corações, uma vez quebrantados, agora pulsavam com um novo fervor. O homem idoso que havia falado antes, erguendo uma mão cheia de feridas, clamou: Deus, nosso socorro, não nos abandone em nossa miséria. Felipe sentiu a presença do Espírito Santo inundar o local, como um vento forte e transformador. A convicção tomou conta do grupo, e à medida que cada um apresentava suas súplicas ao Senhor, um arrepio percorreu a alma de Felipe. Ele sabia que estava no centro da obra de Deus, naquele momento. Em nome de Jesus, ele exclamou com fervor, seus olhos brilhando com a luz da verdade divina. Todo espírito de opressão que tem governado este lugar deve sair. O Senhor está aqui para nos libertar. À medida que ele falava, uma sombra se aproximou, escurecendo a luz ao redor. Felipe discerniu um espírito maligno, uma manifestação do que as Escrituras chamam de princípio do ar, uma força que lutava para manter aqueles cativos nas garras da desesperança. Ele se lembrou do que estava escrito em Efésios 6:12. A batalha não era apenas física, mas espiritual. Um trovão distante ecoou no céu, enquanto Felipe, tomado pela determinação de um profeta, declarou: Em nome de Jesus, eu ordeno que toda opressão se retire. E com isso, ele estendeu suas mãos em direção à escuridão que se aproximava. A multidão, agora unida em um clamor coletivo, gritou com intensidade, suas vozes se elevando como um hino aos céus. A escuridão hesitou e começou a recuar. Era como se um véu estivesse sendo levantado, revelando o rosto radiante de Deus, que estava à porta, ansioso para entrar e se manifestar no meio de seu povo. E naquele momento um milagre começou a acontecer. Os rostos de dor e desespero começaram a brilhar com um novo entendimento. Olhos que antes estavam lacrimejantes, agora se iluminavam com esperança. Entre eles, uma jovem se ergueu, sua voz alta e clara em meio ao clamor. Eu vejo a luz, ele está aqui. Felipe sabia que aquela luz era a presença de Deus, que ao mesmo tempo em que trazia libertação, também revelava seu plano soberano. Hoje, o Senhor não apenas restaurará as suas vidas, mas levantará uma geração de adoradores. Os que foram chamados à luz serão luz para as nações. Contudo, enquanto o fervor crescia, a profundidade da escuridão ainda parecia ameaçadora. Uma voz rouca e amarga ecoou ao longe, anunciando a contrariedade dos opressores. Vocês estão chamados para a liberdade, mas não se esquecerão da dor que deixaram para trás. Os corações dos que escutavam tremiam, num lembrete do custo de sua nova vida. Felipe percebeu que a luta teria consequências. Ele olhou para os que ali estavam e, no fundo de sua alma, recebeu um novo encargo. As vozes do desespero não nos deterão. Hoje é um novo dia e o Senhor está abrindo uma nova jornada e vocês, meus irmãos, devem estar prontos. Com a urgência de uma revelação, Felipe disse a todos: Não temais, pois o Senhor já marchou à sua frente. A liberdade não será sem lutas, mas a vitória já está assegurada para aqueles que têm fé. E enquanto esse novo propósito ecoava em corações tocados, uma nova nuvem de incerteza se aproximava, trazendo consigo questões ainda não resolvidas.
Qual seria o próximo passo na jornada de Felipe e daqueles que desejavam a libertação? E mais importante, quais raízes ocultas precisariam ser confrontadas para que a verdadeira liberdade fosse alcançada? Uma sensação de que os desafios ainda estavam por vir pairava no ar, como açoites de um destino revelador que se aproximava. Quando a voz do opressor ecoou como um trovão no coração da multidão, Felipe percebeu que a batalha pela alma daquela comunidade estava apenas começando. A luz que havia surgido trazia esperança, mas também despertava a fúria das trevas que se sentiam ameaçadas. Em seu íntimo, Felipe sabia que eles precisavam estar preparados, pois a verdadeira libertação exigiria coragem e sacrifício. Escutem, irmãos, Felipe afirmou, seu tom cheio de determinação. A vitória em Cristo vem com uma entrega total de nossas vidas a Ele. Devemos renunciar não apenas ao que nos oprime, mas também a tudo que nos afasta do propósito de Deus. Ele se ajoelhou e a multidão seguiu seu exemplo, suas vozes unidas clamando ao Senhor. O ar estava saturado de oração e a expectativa se tornava palpável. O que antes parecia uma ruína, agora começava a se transformar em um templo de louvor. Mas uma brisa fria começou a soprar, carregando consigo murmúrios sinistros. Felipe ergueu os olhos e viu uma figura obscura se aproximando, seus olhos como carvão, cheios de malícia. O espírito maligno que ele havia sentido antes agora estava ali, manifestando-se com mais intensidade. Vocês não podem se libertar. A voz ressoou, como um eco de sombras. Eu sou o que os tem mantido cativos e vou reafirmar meu domínio sobre vocês. A multidão hesitou e a fé de alguns começou a vacilar. Felipe, percebendo o efeito da queda nas almas, levantou-se com fervor. Não temais, o Senhor é nosso refúgio e fortaleza. Em Romanos 8:31 está escrito, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele proclamou isso enquanto estendia as mãos para a escuridão. Um brilho radiante começou a emanar dele, e os que estavam ao seu redor sentiram uma nova ousadia. Juntos, começaram a cantar um cântico de adoração, suas vozes erguendo-se como um exército preparado para a batalha. Entretanto, o espírito maligno enfurecido gritou, você não entende a profundidade do que enfrenta. O tempo de opressão não é facilmente abandonado. As correntes de dor e passado são uma herança pesada e vocês as carregarão até que sua fé se esvaia. As palavras ecoaram e o peso da verdade parecia sobrecarregar o ambiente. Felipe sentiu a necessidade de um esclarecimento. Irmãos, escutem. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Com isso, ele invocou a promessa da palavra, lembrando-se das escrituras que falavam de um novo vale, um novo caminho que levaria os cativos a um lugar de liberdade. Ele percebeu que, além da batalha atual, havia um plano maior de Deus em andamento. E num momento de quietude, quando o clamor quase cessou, ele sentiu a voz de Deus dizendo-lhe em seu espírito, a verdadeira liberdade não é apenas uma libertação do passado, mas uma entrega total ao futuro que estou planejando para o meu povo. As palavras de Deus ardendo em seu coração, Felipe olhou firme para a multidão e disse com nova convicção, Deus tem um propósito para nós que vai além do que podemos ver. Ele nos chama não apenas para a liberdade, mas para uma missão. Assim como em Isaías 61, onde diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. E ao terminar, um tremor percorria os corações presentes, precipitando uma nova onda de fé e determinação. A semente da verdade começou a germinar na terra debilitada das almas que ali estavam. Cada um começou a se levantar com coragem, deixando as correntes de desespero para trás.
Mas de repente uma nuvem escura encobriu o céu e o vento começou a soprar com mais força. Felipe percebeu que uma tempestade espiritual se aproximava. Ele sentiu que os desafios já podiam ser vistos. Qual seria a intensidade da luta que se aproximava? E que caminhos misteriosos o Senhor tinha preparado para a verdadeira transformação de sua vida e daquele povo? E enquanto o clamor e a luta se intensificavam, uma nova pergunta pairou no ar. Estariam eles prontos para enfrentar o que estava por vir e assim cumprir o plano soberano de Deus que se desenrolava diante deles? Enquanto a tempestade espiritual se aproximava, uma tensão pesada pairava sobre a multidão, como um manto sombrio que ameaçava sufocar a esperança recém-nascida. Felipe, percebendo a inquietude no coração dos irmãos, sentiu um novo impulso de fé surgindo dentro dele. Ele buscou as Escrituras em sua mente, sua alma anelando por uma direção divina. Ó povo de Deus, Felipe clamou, não devemos nos deixar abater pelo terror que se aproxima. Está escrito em Salmos 27:1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Mesmo nas noites mais escuras, Ele é nossa segurança. As palavras que saíam de sua boca pareciam ancorar os corações ansiosos daquelas vidas. Com cada citação de promessas divinas, a atmosfera opressiva começou a se dissipar, à medida que uma nova confiança ocupava o espaço deixado pela dúvida. Mas então, o espírito maligno riu, uma risada vibrante de zombaria que causou calafrios na espinha de muitos. Você realmente acredita que pode resistir? O que fazem essa unção frágil? Eu sou a sombra que se arrasta por sua história e vi seres mais fortes que vocês caírem sob meu peso. Silêncio! Felipe proclamou, sua voz elevando-se como um estandarte em meio à tempestade. Você não conhece o poder do Senhor. Em Gálatas 5:1 está escrito: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, portanto, firmes, e não vos deixei submeter de novo ao jugo da escravidão. Os que ouviam sua voz começaram a se erguer, aninhando-se juntos, formando um círculo sagrado de esperança e fé. Olhares firmes se cruzaram, e os murmúrios de dúvidas foram rapidamente substituídos por exclamações de encorajamento e unidade. Felipe sentiu-se preenchido por um fervor sobrenatural. O Senhor estava se movendo em meio a eles. Os céus, antes tão escuros, agora começaram a rasgar-se, e um raio de luz irrompeu, fazendo com que o espírito maligno recuasse momentaneamente. A multidão, repleta de ousadia, começou a entoar hinos em adoração. O som de suas vozes se fundia em um só clamor, e o próprio chão parecia tremer sob seus pés. Mas em meio à adoração, Felipe se lembrou das palavras que lhe haviam sido confiadas. Havia algo mais que o Senhor desejava revelar. Ele se voltou, buscando a direção divina. Meus irmãos, disse ele com o coração pulsando de expectativa, não é apenas a liberdade que buscamos, mas a completa transformação. O Senhor quer nos usar como vasos de honra, como instrumentos em suas mãos. Assim como ele prometeu em Jeremias 29:11, porque eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. A multidão começou a responder em uníssono, suas vozes crescendo em fervor, enquanto as promessas de Deus eram reconstruídas em seus corações. O espírito maligno tentava resistir, mas a adoração era como uma espada em suas garras. Neste momento, uma visão sobrenatural se revelou a Felipe. Ele viu um grande exército de anjos, prontos para batalhar, estabelecendo um manto de proteção sobre aquele lugar sagrado. Ele podia sentir a presença do Espírito Santo fluindo como um rio vivo entre o povo. Olhem! Felipe exclamou, apontando para o céu. A vitória já está nossa. O Senhor já venceu. Esta luta não é apenas por nós, mas para alcançar muitos que ainda vivem nas trevas.
Enquanto a luz celestial continuava a brilhar, uma pergunta profunda ecoou em seu espírito. Estariam eles prontos para aceitarem seu chamado, para avançarem juntos como guerreiros de luz na missão gloriosa que Deus havia planejado? Cada coração ali era uma nota na sinfonia da redenção, e o Senhor estava aguardando que eles respondessem ao seu chamado. As nuvens ainda se aglomeravam, mas agora eram diferentes. Elas não representavam um presságio de desespero, mas as promessas de uma nova aurora. O que o Senhor iria revelar a seguir mudaria não apenas o destino de Felipe e daquela comunidade, mas também a própria história que estava sendo escrita pelas mãos do Criador. Enquanto a adoração fervilhava e a luz celestial tingia os rostos da multidão, uma calma sobre-humana envolveu o povo. Felipe, contemplando a cena, pressentiu um chamado mais profundo, uma urgência divina que clamava em seu espírito. Era como se cada batida de seu coração ressoasse com a voz do Senhor, pedindo que eles se preparassem para o que estava por vir. O povo de Deus, ele proclamou com intensidade renovada, não podemos descansar em nossa adoração. O Senhor está nos convocando para um passo maior na sua obra. Somente em união e determinação poderemos caminhar na plena realização de suas promessas. A multidão respondia, suas vozes se unindo como um só corpo, elevando-se em adoração e pieguia. Mas, conforme essa atmosfera se aproximava da glória, um estrondo ecoou, um trovão sobrenatural que parecia confrontar a adoração. O espírito maligno, enfraquecido, tentava se apossar daquele momento. Era a última tentativa de semear a discórdia entre a unidade que se estabelecia. Para trás, espírito das trevas, Felipe ordenou, sua voz cortante como uma lâmina. Em Efésios 6:12 está escrito que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Nós não lutamos sozinhos, o Senhor dos Exércitos está conosco. Neste breve momento, a visão que havia uma vez tomado conta de Felipe começou a ser repleta de mais significados. Ele viu imagens de reencontros e transformações, pessoas libertas pelo poder da verdade que estariam em breve se unindo ao seu ministério, vivendo como testemunhas da luz. Felipe entendia que seu propósito não cessava ali. Irmãos, ele gritou, Deus está prestes a nos levar a uma jornada transformadora. Saibam que não apenas venceremos essa batalha, mas também seremos os portadores da mensagem de salvação para muitos que ainda não conhecem a luz. Ele olhou nos olhos de seus irmãos e irmãs, percebendo a luz que começava a brilhar em cada um deles. O pavor se dissipava, sendo substituído por um fervor contagiante. A unidade entre eles estava como um exército pronto para marchar, um povo transformado pronto para levar a luz adiante. Nesse momento a terra tremeu levemente, um sinal visível da presença de Deus. Preparem-se, disse Felipe com firmeza, pois a revelação de Deus está prestes a se completar. De acordo com a sua palavra, em Isaías 43:19, eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? O Senhor está diante de nós, abrindo novos caminhos que atravessam este deserto sagrado. A adrenalina corria nas veias da multidão, e Felipe, como um líder sob a direção do Espírito, começou a orar e a declarar bênçãos sobre cada irmão, cada irmã. E enquanto orava, as palavras de Deus fluíam através dele. Serão como árvores plantadas junto a ribeiros, suas folhas jamais cairão e darão fruto a seu tempo. Salmos 1:3. No entanto, à medida que o fervor espiritual aumentava, uma nuvem de perturbação pairava sobre eles. Era um aviso súbito do Espírito que fez Felipe parar. No fundo de seu ser, ele discerniu uma escolha crucial à frente. As novas promessas viriam, mas a batalha ainda poderia estar desde então em sua essência. Com um olhar sério, ele se dirigiu à multidão.
Estamos prestes a entrar em uma nova dimensão de fé e coragem. Mas peço a cada um de vocês, estaríamos dispostos a enfrentar as provas que nos aguardam? O que estamos prestes a experimentar requer uma entrega total a Deus e um coração disposto. Quem estará pronto para seguir, mesmo nas dificuldades? A resposta coletiva ressoou com glórias e aleluias, mas na mente de Felipe pairava uma questão ressonante. Afinal, quão profundos estavam dispostos a ir? As promessas do Senhor estavam prestes a serem reveladas, e uma nova jornada iniciaria em meio à obediência e à ação. Havia algo mais que Deus planejara, um mistério que, quando desvendado, colocaria à prova sua fé e determinação. Assim, com a adoração ainda vibrante no ar e o espírito de decisão tomando conta, Felipe olhou novamente para o céu, onde nuvens se formavam de forma majestosa. Ele sabia que o Senhor tinha um plano extraordinário, e logo a verdade seria revelada em sua totalidade. Enquanto os ecos da adoração ainda vibravam no ar, Felipe sentiu a expectativa crescer a cada instante. O Senhor estava se movendo profundamente entre eles, e a atmosfera se tornava eletricamente carregada. O coração de cada homem e mulher ali presente pulsava em uníssono com a esperança de promessas a serem cumpridas. Mas, ao mesmo tempo, a consciência de que desafios complexos estavam à espreita adicionava um peso à sua missão. Israel, em tempos antigos, enfrentou o Mar Vermelho, e a minha oração agora é que tenhamos a fé de Moisés em frente a uma montanha de impossibilidades, Felipe declarou, seus olhos repletos de fervor. Deus não nos trouxe até aqui para abandonarmos a luta agora. Neste momento, o céu começou a se agitar de uma nova maneira. Nuvens escuras, antes tímidas, agora se adensavam, criando um manto pesado sobre a cena. O vento soprava com força crescente, trazendo consigo um presságio de que a luta não apenas se intensificaria, mas testaria a coragem e a fé de todos ali. Não podemos nos desviar do nosso foco, irmãos. É neste momento que precisamos estar mais alinhados com cada palavra que o Senhor nos deu. Felipe exclamou, sentindo que a batalha espiritual ao redor começava a se manifestar em intensas ondas de opressão. Ele sabia que estava prestes a se enfrentar destinos que ele mal podia imaginar, enquanto o plano soberano de Deus se desenrolava magnificamente, orquestrando tudo em sua perfeição divina. Preparem seus corações, gritou Felipe, enquanto um trovão ecoava em resposta, como se o próprio céu estivesse apoiando sua declaração. Hoje não somos apenas habitantes dessas terras, mas guerreiros que carregam a luz em meio à escuridão. O Senhor nos levantará como a cabeça e não como a cauda, como prometido em Deuteronômio 28:13. A multidão, revigorada pela determinação de Felipe, começou a se unir ainda mais, suas vozes se elevando em um clamor de esperança e fé. O vento, agora um forte vendaval, parecia captar suas súplicas, levando-as a um sagrado altar além do que podiam ver. Mas em meio a essa atmosfera de adoração, uma sombra se movia como uma presença maligna à espreita, esperando por um momento de fraqueza. Felipe podia sentir a pressão espiritual que exigia mais que palavras, exigia uma manifestação de fé firme e genuína. A batalha não é apenas contra a escuridão que vemos, mas também contra os medos e dúvidas que habitam nos nossos corações. Ele enfatizou as sombras dançantes refletindo a luta interna que muitos enfrentavam. Assim como Paulo disse em 2 Coríntios 10:4, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. É tempo de derrubar fortalezas de incredulidade e estabelecer a verdade do nosso Deus. Naquele instante, uma luz intensa começou a brilhar sobre eles, quase como uma confirmação da presença do Senhor que os envolvia.
Felipe buscou discernir o que Deus estava fazendo e, em seu espírito, uma compreensão se formou. A crise que se aproximava seria uma oportunidade gloriosa para testemunhar a majestosidade e o poder transformador de Deus. Deus não nos despedia sem uma causa maior, Felipe declarou, galvanizando a determinação da multidão. A liberdade que ele prometeu não é apenas para nós, mas para todos os que ainda andam em trevas. Vamos lutar juntos, confiantes de que o Senhor esteja conosco nessa jornada. Com essas palavras, Felipe impôs suas mãos em atitude de bênção, e seu semblante começou a brilhar com o fulgor do Espírito. Ele reconhecia que o que estava prestes a acontecer transcendia sua própria compreensão, e no fundo de sua alma, uma nova revelação começou a tomar forma. O Senhor ensaiava um grande movimento, de forma que as correntes da opressão seriam quebradas. Mas logo, uma espessa nuvem de incerteza pairou novamente sobre os corações. A luta será difícil, e a recompensa eterna, que chegou até nós, será o preço a ser pago através de dor e perseverança. Estaremos prontos para seguir mesmo na adversidade? Questionou Felipe, sua voz firme, mas cheia de ternura. O som das vozes em adoração se calou por um momento, enquanto cada um refletia sobre a própria disposição para suportar os desafios que estavam por vir. A tensão era palpável. O que Deus poderia estar prestes a revelar? Havia um manto de mistério que envolvia seu futuro e as promessas que Deus pretendia cumprir. E assim, com a noite avançando e a tempestade espiritual se aproximando, uma nova pergunta brotou em seu interior. Que resistência eles tinham à disposição de oferecer e como a resposta deles moldaria o próximo capítulo na história de redenção que estava às portas. Felipe sabia que não era apenas um líder, mas um agente de transformação que, sob a égide do Senhor, estava prestes a desempenhar um papel crucial neste tempo de revelação divina. Quando passos começarem a mover-se numa nova direção, algo monumental estava prestes a se desenrolar, como uma colheita em meio à tempestade. O que mais Deus havia preparado? Que revelações seriam desvendadas enquanto caminharam juntos, sempre mais perto do propósito eterno que aguardava? As incertezas se intensificavam, mas o chamado para crer e perseverar estava ressoando profundamente. E a jornada de Felipe, de fé e luta, apenas começava.